Jô, partiu, pé esquerdo na bola, pro gol! Com a negociação para a França. Então precisa entender um novo modelo e não ficar naquela sombra de sempre. Mas fulano está jogando como Gerson, o time está sentindo, é outro momento agora. Acho que é a questão do Ceni tentar entender esse desenho ali. Vitor Birner, Fluminense e Corinthians 1-1, o Fluminense com um jogador a menos foi buscar um empate e acaba saindo com 1 ponto. Quem é que levou a melhor nesse grande clássico do futebol brasileiro, Birner? Bom, em primeiro lugar, acho que o Roger, quando escala Ganso, Casares juntos, ele tira bastante da capacidade de embarcação do Fluminense, né? Não gostei muito da formação. Mesmo assim, acho que o Fluminense conseguiu ser um pouco mais criativo. Acho que o Corinthians não conseguiu repetir o seu jogo anterior. Mas a partir do momento que você faz 1-0, né, jogada individual do Mosquito, um contra-ataque, mais uma boa jogada, né? Quando o Mancini o deixava na reserva, a gente pedia, não era por acaso. Contra o Lucas Claro, pênalti indiscutível, você faz 1-0 e você tem um jogador a mais em campo, você precisa segurar o resultado. Você precisa sair dali com a vitória. Se você me perguntasse antes do jogo, o empate parece melhor para quem? Eu diria, parece melhor para o Corinthians. O Fluminense tem um elenco superior, o Fluminense tem um treinador há um pouco mais de tempo, já fez mais jogos bons do que o Corinthians na temporada. Porém, as circunstâncias, digamos que devem ter deixado o corintiano insatisfeito, o torcedor do Fluminense também. O resultado acabou sendo ruim para ambos. O jogo foi realizado em São Januário, nós vimos ali o jogo na cobrança de pênalti. Pedrão, 1-1, Fluminense e Corinthians pela 7ª rodada do Brasileirão. Eu acho que quem levou a melhor foi quem aproveitou para pegar o canal e assistir outro jogo, ou quem pegou para ver esse VT aí mais tarde, porque na hora certamente não era a melhor programação. Agora, quem levou a melhor dentro de campo, falando sério, Preto, se tiver que destacar alguma coisa, se tiver que ficar com alguma situação positiva, eu fico com o Jô, pelo lado do Corinthians. Um time que ainda demora a engrenar, teve uma situação positiva no meio de semana, hoje não foi tão bem, tirando um breve momento ali do primeiro tempo, só que eu estou começando a enxergar um jogo mais participativo, um jogo voltando a ter um peso nesse elenco corintiano, um jogo que participa, que entende a sua limitação, que faz o time criar situações. O que o Corinthians teve de melhor hoje, além do Mosquito, passou pelo jogo também, ele é claro, do gol no pênalti, que eu acho que ele pegou um pouco mascado, e aí não é só a culpa dele também, um gramado mais uma vez, a necessidade do calendário, de não adiar jogo, de não reformar o que já está sendo feito, 2 jogos no mesmo dia, né? Teve Corinthians e Fluminense, e nesse momento está jogando Vasco pela Série B, então acho que ficou ali de positivo pelo lado do Corinthians o jogo. Me agradou minimamente no início, depois eu vou até querer escutar o Celso, porque eu acho que o Celso discorda também do restante, acho que não agradou tanto o final do primeiro tempo e o segundo tempo, mas minimamente no início, quando o Silvinho claramente ele abre mão de ter mais a bola, coloca o meio-campo um pouco mais pesado, ali talvez para travar, imaginando que o Fluminense teria a bola, e o Corinthians mesmo assim consegue dominar as primeiras ações. Então é um time que começou a entender as suas limitações, começou a entender como pode sair com passes, com lançamentos, com até qualidade nessa troca, e em algum momento, acho que nem imaginava, mas dominou as ações. Mas depois do pênalti permitiu, depois do gol de pênalti permitiu que o Fluminense viesse, e o segundo tempo é muito fraco o corintiano, só que por um momento entendeu a proposta que o Silvinho teve. O Silvinho foi muito claro, ele tinha uma formação até o meio de semana, hoje diante de um outro tipo de adversário, não era o Sport, não era um time que ia ficar o tempo inteiro lá atrás, tentou outra formação e minimamente no início até o gol, acho que teve algo de positivo, muito repito, o Gustavo Mosquito já sabe, mas agora também passando pelo jogo. Acho que no encaixe melhor tem a entregar muito mais para o Corinthians. É aquele jogo de 2017? Não é. É um jogo de Copa do Mundo, de seleção de Copa das Confederações? Não é. Mas vai ajudar esse elenco do Corinthians que carece de qualidade. Pode começar a entender melhor as ideias de Silvinho, mas ainda carece de qualidade. Eu concordo que melhorou o Jô, melhorou o Corinthians, mas ambos vinham de um patamar tão baixo. A melhora está muito gradativa. A gente está falando de melhora de 10 minutos num jogo que tem 90. De um segundo tempo... Pouquinho, né, professor? E de um segundo tempo, né, Pedro, que o Corinthians não chuta uma bola no gol, foi chutar uma bola no gol do goleiro do Fluminense, né, do Marcos Felipe, aos 44 do segundo. Um jogo que o Corinthians teve um homem a mais durante todo o segundo tempo, como lembrou o Birner. Então aquela pergunta inicial ali
do Prieto, eu diria que até por um dever moral, porque quando o Corinthians empata com o Palmeiras no Allianz, eu disse que foi 1-1 para o Corinthians. Hoje foi 1-1 para o Fluminense. O Fluminense esteve perto de perder esse jogo contra um adversário que nem o fustigou tanto, mas com um homem a menos, com superação. Eu acho que o jogo foi tricolor hoje. O próprio Silvinho na coletiva foi questionado a respeito de decepção. Ele preferiu não usar a palavra decepção, mas usou a palavra tristeza, o que no fim dá no mesmo, não é verdade? Acaba acusando que o Corinthians, em uma condição melhor de trabalho, talvez num momento mais maduro do trabalho, teria que ter saído com a vitória pela circunstância de ter feito um gol meio a fórceps, naquela jogada que a gente conhece, que é hoje praticamente a única jogada de ataque do Corinthians. Mais uma vez um gol de pênalti. Não vamos esquecer que a única vitória do Corinthians no Brasileiro veio com um gol de pênalti. Hoje nem tinha o Fábio Santos em campo para cobrar. Então é tudo muito limitado. A gente começa a ver uma certa evolução da relação do time com a bola, a participação de alguns jogadores em alguns setores, como é o Jô, mas do meio para frente é um drama. É um drama. Um time que não ganha um jogo de hoje, como o de hoje, e não só não ganha, mas nem ameaça ganhar, né? Como eu falei, o goleiro do Fluminense não trabalha no segundo tempo. Nós estamos falando de um time com 11 contra 10. É muito pouco. Ainda é um time, penso, muito dependente de um jogador que nunca atua a partida inteira, até pelo desgaste. O Mosquito nunca atua a partida inteira. Então, houve uma evolução, mas em relação de onde vem Corinthians e Jô. Mas ainda é muito pouco, né? O Silvinho tem esse desafio, nem sei se é um desafio viável, de dar essa volta no parafuso em termos ofensivos. Porque o Corinthians tem muito pouco a oferecer do meio campo para frente. Ô Celso, você sabe que eu tendo a achar suas críticas em geral exageradas em relação à pouca produção ofensiva do Corinthians, por entender que esse elenco do Corinthians é um elenco com limitações para produzir ofensivamente. Mas hoje eu estou plenamente de acordo com você. Sobretudo porque o Corinthians jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. E foi inferior ao Fluminense no segundo tempo. Não só não conseguiu produzir, exceção feita aos 10, talvez 15 minutos finais ali, mas durante meia hora do segundo tempo, com um jogador a mais em campo, era o Fluminense quem era mais perigoso. E por mais que o Roger até tenha ido bem na substituição ali, colocando Bobadilha, voltando um pouquinho o Ganso, que ele tinha colocado até mais avançado no início do segundo tempo, eu acho que aí sim, né, até porque o que se espera do Corinthians é, acima de tudo, entrega, dedicação, volume de jogo, mais na questão de empenho e de imposição física do que exatamente do ponto de vista técnico. Na hora que o Corinthians, com um jogador a mais, passa a ser inferior ao seu adversário, aí eu tô de acordo com as críticas. Quando o Corinthians está ali 11 contra 11 contra equipes mais poderosas, eu entendo completamente o fato do time não conseguir produzir, não conseguir criar, porque prioriza os aspectos defensivos, prioriza a anulação do adversário e tem muita dificuldade nos contra-ataques, que seja para conseguir jogar, exceção feita ao Gustavo, que de novo foi o destaque da partida. É impressionante, né? O cara é jogo após jogo, não tem erro. Não tem um que ele baixe um pouquinho. Pode não ser um gênio, um cara excepcional, um cara para a seleção brasileira, não acho que seja, inclusive, mas é um cara que todo jogo entrega aquilo que se espera dele. E que se não fosse por ele, certamente o Corinthians teria muito menos pontos à disposição hoje. Lembrando sempre que foi um cara que perdeu o pai há muito pouco tempo e mesmo assim está conseguindo jogar futebol, se concentrar. Acho que o futebol deve estar até ajudando a superar. Então, além de desejar dar meus sentimentos ao jogador, porque eu sei como funciona isso, é muito complicado. Ele ainda em campo está entregando mais que os outros. Eu acho que é de se reverenciar o futebol e que ele tem conseguido fazer. Claro, leva cartão amarelo, o Lucas nem reclama, o giro do Gustavo. Fala, meu amigo fanático. Vai deixando aí aquele like maroto e vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Você acha que o treinador Silvinho foi uma boa escolha da direção do Corinthians? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Silvinho vai conseguir arrumar o timão? E você gostaria de ver o atacante Dentinho
vestindo novamente o manto alvinegro. Não fique de fora, comente e participe. Jô, partiu! Pé esquerdo na bola!